Olá, queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Estamos iniciando mais uma série aqui no canal, a série Vida Espírita. Através dela, traremos conteúdo doutrinário pensado, refletido e colocado a par da nossa vida aqui na Terra, colocado em consonância com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, com nossas atitudes, para que a doutrina continue ressoando em nossos corações e nos transformando em pessoas melhores. Essa é uma grande contribuição do Espiritismo, colocar em nossas mãos a responsabilidade de nos adequarmos, de nos aproximarmos da lei divina e de assim sentirmos a presença de Deus em nós, em nossas vidas, orientando, regendo a nossa conduta para que a gente possa se transformar em pessoas um pouco melhores, pessoas mais felizes, realmente pessoas ativas aqui no planeta Terra, não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, espalhando a fraternidade, o amor entre as pessoas, entre os povos, entre as nações, o respeito ao ser humano, princípios básicos da doutrina espírita que, sem dúvida nenhuma, nos ajudam a desenvolver a nossa espiritualidade, tendo como foco, como bases para essa nossa conduta, o conhecimento sobre Deus, sobre a imortalidade do espírito e sobre o progresso incessante de todos nós, rumando, a essa felicidade e a essa perfeição que nós tanto desejamos em nossas vidas. Muito bem, uma das pessoas que sabemos que sentiu essa transformação é um jornalista aqui brasileiro, um jornalista chamado Marcel Sotomayor. Esse jornalista escreve uma biografia de Chico Xavier e declarou que era ateu antes de escrever essa biografia. E depois, ao estar em contato com a vida de Chico, com os seus feitos, com aquela doçura que era Francisco Cândido Xavier, continua sendo, no plano espiritual, com aqueles exemplos maravilhosos trazidos pelo nosso querido mineiro, Marcel Sotomayor se modifica e passa não apenas a escrever sobre Chico, mas também a fazer palestras e a dar seu testemunho sobre como o Espiritismo mudou sua vida. Inclusive, ele conta que em um determinado momento ele se coloca para fazer uma palestra a respeito de Chico e narra a seguinte situação que eu vou transmitir a vocês agora. O calor era insuportável dentro da caixa de ferro. Uma sala de metal quase tão sufocante quanto um container. Foi o espaço reservado para minha palestra numa feira de livros em Brasília. Na plateia, cerca de 20 pessoas. Lotação esgotada. Quando comecei a falar sobre o livro As Vidas de Chico Xavier, livro que Marcel Sotomayor escreveu, o microfone totalmente desnecessário falhou e o som de um show de pagode promovido num palco ao lado invadiu o recinto no volume máximo. Precisei berrar 40 minutos seguidos para ser ouvido. Por que um jornalista cético como eu decidiu escrever a biografia de Chico Xavier? Como foram meus primeiros contatos com o médium mineiro? O que mais me impressionou durante as investigações? Eu mudei? Perguntas que ele está fazendo a si mesmo aqui nesse momento. Continua o texto. Gritei meu depoimento até ficar rouco. No final do falatório, uma jovem acompanhada por uma amiga se aproximou. Vim lá de Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, só para dizer o seguinte, abre aspas, eu ia me matar. Li a biografia do Chico e desisti. Estou aqui para agradecer. Fecha aspas. Foi um choque. Nem me lembro direito da minha reação. Demorei algum tempo para entender que não foi meu livro que salvou a vida da leitora. Foi a vida de Chico Xavier, a trajetória impressionante construída por ele. E que trajetória é essa?
É a história ou a saga de um homem simples, pobre, mulato, filho de pais analfabetos, nascido no interior de Minas, que primeiro se torna um escândalo nacional ao passar para o papel, de olhos fechados, mensagens assinadas por mortos ilustres ou anônimos, e que com o tempo, depois de muita perseguição, humilhação, desconfiança, se transforma num ídolo popular, um mito. Chico nunca desistiu. Foi em frente apesar de tudo. A leitora encontrou nessa trajetória um sentido para a própria vida. Essa é a narrativa de Marcel Souto-Maior, num pequeno livro chamado As Lições de Chico Xavier, e que nos serve de estímulo para todos nós. Quantas vezes a gente já não pensou em desistir diante de uma dificuldade? Quantas vezes nós não nos sentimos fracos? Nós não sentimos-nos incapazes? E aí nós temos ao nosso redor exemplos maravilhosos como o de Chico Xavier, que, por sua vez, construíram a sua história no estudo e na prática daquilo que a doutrina espírita nos ensina. Marcel Souto-Maior, depois, em entrevistas, diria por várias vezes que o espiritismo sim aumenta a nossa responsabilidade diante da vida. No entanto, agora completamos, ao aumentar a nossa responsabilidade, ele também coloca em nossas mãos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos superar as nossas dificuldades, sejam elas dificuldades internas, como a tristeza, a ansiedade, a depressão, entre tantas outras, ou sejam elas dificuldades externas, colocadas pelo mundo, as dificuldades de um dia que não está ensolarado, de um dia que não está com aquele clima que a gente gostaria que estivesse, de um relacionamento difícil que se nos apresenta, ou então, mesmo de alguma tragédia que esteja sendo colocada para nós ou para a nossa sociedade. Pensemos mais uma vez no exemplo de Chico Xavier, no exemplo de Marcel Souto-Maior, dessa garota que desiste de cometer o suicídio ao saber sobre Chico Xavier e, sem dúvida nenhuma, ao ter os seus primeiros contatos com a doutrina espírita e aprender que nós somos espíritos imortais e que, portanto, somos responsáveis por nossas atitudes, jamais morremos. Temos tempo para as nossas realizações. Todo o tempo que desejarmos, somos imortais. Temos as nossas forças internas individuais para conquistar aquilo que nós tanto queremos, a felicidade. E ao reger a nossa existência, ao reger esse nosso caminho de luz, está o amado Mestre Jesus, sempre colocando seus ensinamentos, que estão sempre, o tempo todo, a par, perfeitamente consonantes com aquilo que Deus quer para seus filhos amados, queridos, que somos nós. Tenhamos a mente voltada, então, para esses ensinamentos, renovemos as nossas forças morais e vamos em frente, porque a nossa vida é uma vida belíssima e, para nós, a vida espírita traz uma força, uma paz, uma luz que nós podemos aproveitar o tempo todo na nossa existência. Então, sigamos em frente. Fica o convite para que os queridos amigos acompanhem a série Vida Espírita. Até logo mais. Um abraço fraterno a todos.